o Senhor sim é quem viveria em nossa vida. Deus, que a palavra do Senhor tenha a mesma prevalência, ó Deus, das declarações que nós fizemos agora com os nossos lábios, ó Pai. Que o nosso coração esteja pronto, aberto, as nossas mentes estejam prontas e abertas para receber da palavra, da porção, daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Ministre, ó Deus, a nossa vida de maneira profunda, simples, mas marcante. Nós oramos pedindo isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Podem tomar os seus assentos, os seus lugares. Essa equipe é maravilhosa, né? Nós temos um povo que canta muito bem aqui na igreja. São bênçãos do Senhor. A gente vai por aí, ninguém canta tão bem quanto eles. É a igreja que mais canta bonito. Não vi nenhum amém. Que bom, significa dizer que vocês não estão visitando igreja nenhuma, só estão aqui, então só ouve eles mesmo, né? Mas é verdade, é uma igreja que busca e sabe adorar ao Senhor, e tem vozes e pessoas extremamente dedicadas ao Senhor. Nós vamos deixar algumas informações, avisos que já foram dados para a gente reforçar no final do nosso culto, mas quero dedicar atenção especial, que é o nosso relógio de oração. Ele está rodando aí no meio de vocês, nas nossas redes sociais, nos nossos WhatsApps, e talvez você ainda não tenha colocado o seu nome lá para orar. Não tem problema se você colocar no horário que já tenha alguém, mas nós queremos preencher alguns horários para que nós tenhamos a igreja orando, intercedendo em favor da nossa pátria, em favor do Brasil, em favor da família. Nós estamos com horário aí das 4 horas vago. Quem é o candidato corajoso a se dispor às 4 horas para interceder e orar, fazendo parte do nosso relógio de oração? Deixa eu ver. Amém, glória a Deus. A G lá no fundo já está colocando, a Vívia vai anotando. Falta também gente para as 8 horas. Tem um candidato, glória a Deus, mais um ali, 2, né? 2 ali para as 8 horas. Às 11 horas, hora do almoço. Amém, irmã Socorro. Às 13 horas, ali, glória a Deus, né? Pode levantar lá, irmã, aí, glória a Deus, isso. Às 14 horas, também está faltando gente, ali, glória a Deus, mais uma também. Às 15 horas, aqui, Azil. Às 17, alguém para as 17 horas? Ninguém? Ali, glória a Deus, Madá. Às 18 horas, irmã Adelina, às 18 horas, assim a gente completa o nosso relógio de oração, para que essa semana a gente apresente a nossa nação, apresente as famílias diante do Senhor, amém, irmãos? Vamos orar pela nossa pátria, vamos orar pelo nosso povo. Minha pátria para Cristo. Ver feliz a mãe gentil, canta um hino do cantor cristão. Se os meninos depois ensaiarem esse hino, para a gente cantar um dia, vou agradecer. Pastor Pedro até sugeriu, eu toco a bateria, não tem problema, né? Amém? Abra sua Bíblia conosco no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo de número 3, como bem disse o pastor Wilson na semana passada, que nós daríamos prosseguimento ao nosso livro de João, a série de mensagens baseada no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso de número 11, vou ler aqui na versão NVI, então se a projeção puder nos ajudar, projetar da mesma forma, agradecemos, e os irmãos podem acompanhar aí nas suas próprias versões, acompanhem o texto bíblico conforme escrito pelo evangelista João. Diz assim: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos,
mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Irmão, esse texto dispensa qualquer mensagem, porque por si ele já é um texto esclarecedor. Nós temos seguido a série de mensagens baseada no livro, no Evangelho de João. Se nós fôssemos dizer assim, João é um dos primeiros apologetas do Novo Testamento. Paulo foi um dos grandes. O que é um apologeta? Alguém que defende a fé. E aqui alguém que defendia a fé em Cristo Jesus. João está esclarecendo quem era Jesus, de onde vinha a sua autoridade e quem eram as pessoas que se apresentavam diante dele, querendo condená-lo e que na verdade estavam sendo condenados e julgados pela própria palavra. Vamos ver, explorando o texto, algumas coisas importantes e interessantes. Primeiro, eu daria um tema para a nossa mensagem de hoje: a missão
e a autoridade de Jesus. A missão e a autoridade de Jesus. Quem esteve na semana passada, é só se lembrar. Essa discussão, essa fala, dá sequência à conversa de Jesus que teve com Nicodemos. Então, quais as dificuldades das pessoas aceitarem o testemunho, a autoridade de Jesus? E se olharmos para o contexto do texto, para o próprio, ele já esclarece dizendo o seguinte: sua autoridade vinha por vivência. Eu poderia ter autoridade por ter estudado, por ter aprendido alguma coisa, mas se eu não viver a verdade da fé, nossa autoridade fica falha. Se eu não tiver experiências pessoais e íntimas com Deus, não tenho nenhuma autoridade para falar da parte de Deus. Vamos nos lembrar de um personagem ou dois da história. No Novo Testamento nós temos alguém que tentou expulsar demônios em nome do Deus a quem Paulo pregava. E o que aconteceu? Sei quem é Jesus, bem sei quem és Paulo, mas você eu não conheço. Eles estavam falando de algo, mas que eles não tinham vivência e experiência. A autoridade de Jesus vinha de sua própria experiência com o Pai e como Deus. Se você abre o Evangelho de João, capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o verso 1 diz: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Jesus sabia de coisas. Jesus tinha autoridade e poder para fazer coisas inimagináveis. Se nós observarmos o poder manifesto de Deus na criação e dizer: haja luz e houve luz, hajam luminares maiores e luminares menores, o sol ou o sol, por todos eles que existam na nossa e outras galáxias, por tudo que Deus criou, só dizendo: haja. Eu não consigo. Eu fui fazer umas coisas lá em casa, fazer uma mesa, e dá trabalho. Passei o dia, no final do dia ainda cortei o dedo. Para a gente fazer alguma coisa, você tem que aprender, você tem que fazer com a manual. E Deus só disse: haja e houve. Só ao falar de Deus as coisas vinham à existência. O poder de Deus manifesto na ressurreição dos mortos, fazer tremer a terra, abrir os mortos ressuscitarem, essa manifestação de Deus, do domínio da natureza, da expressão plena do poder de Deus, aí você já imaginou. Jesus dava ordem para uma figueira seca, e ela secava. Ele ensinando os seus discípulos: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer para estes montes: transportem-se daqui para lá. Ou seja, ele poderia dizer, como disse para Lázaro: sai para fora, depois de 4 dias morto, e o morto vem ressuscitado, sem nenhuma pereba, sem nenhuma putrefação, sem nada, só enfaixado, bonzinho, cheirando. Quem de vocês teria coragem de abraçar Lázaro ao sair do túmulo naquele dia? Provavelmente você sairia correndo, não ficaria lá. Mas o poder de Jesus manifesto. E aqui Jesus, no seu discurso com Nicodemos, diz o seguinte: Nicodemos, eu estou explicando para você, trazendo figuras e imagens, ilustrações terrenas, e você não compreende. Não reconhece a minha autoridade, não reconhece o meu testemunho, a minha vida, o ministério, tudo que eu faço. Imagine se eu fosse fazer todas as coisas espirituais. Então, aqui,
As pessoas não reconheciam a autoridade de Jesus, até porque estavam dizendo que ele fazia coisas como mágica, né, como Belzebu, e até dando a essa figuração de Jesus de uma expressão demoníaca. Então, se observamos o verso 1, como já disse, do capítulo 1, vamos ver a grandeza e o poder de Deus. Segundo, porque as pessoas não criam na autoridade ou não reconheciam a autoridade de Jesus ou o seu ministério. Segundo, por causa da cegueira espiritual do homem. Aqui eu não vou me prender, porque o pastor Wilson falou na semana passada. Os nossos olhos estão acostumados a ver só as coisas materiais. A gente não consegue enxergar as coisas espirituais. Por isso, o apóstolo Paulo disse que nós temos que olhar com os olhos da fé. Com os olhos da fé nós conseguimos contemplar algumas coisas. Se não for por fé, nós não conseguimos. E aqui os homens estavam incrédulos. Paulo escrevendo, e aí você pode ler carta de Paulo aos Romanos, pode ler a carta de Paulo aos Efésios. Aqui ele dá um entendimento de que as mentes dos homens naturais, as suas mentes estão entenebrecidas, obscurecidas, sem compreender as coisas espirituais. Eles não discernem, tudo é natural, só olha o que é visível. Até Paulo escrevendo sobre o sofrimento, a partir da carta de 1 Coríntios, capítulo 4, até o final, ele vai fazer uma recomendação: não atentemos apenas nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Fazer o nosso olho enxergar coisas eternas, espirituais, é necessário. Nós só vamos reconhecer a autoridade, só vamos reconhecer o ministério e o poder de Jesus quando os nossos olhos espirituais se abrirem. Senão, nós vamos ficar presos às dimensões físicas, terrenas e às coisas visíveis. Nem vamos dar valor à vida eterna. Porque para que viver eternamente? Para que pensar em vida eterna? O que eu quero mesmo é viver a vida aqui. A eterna, para que me importar com isso? E os homens naturais vivem assim, sem se preocuparem com as coisas eternas, e muito menos com as coisas espirituais. Nesse sentido, irmãos, deixe-me dizer uma coisa: Deus tem um controle de todas as coisas. Vocês creem nisso? E Deus tem um controle de todas as nações. Nada acontece sem os propósitos divinos. Por maior que seja um governante, por maior que alguém se ache como autoridade, como poderoso, diante de Deus não é nada. Deus faz impérios caírem da noite para o dia. Da noite para o dia. O poder de Deus, a grandeza de Deus, enxergarmos as coisas espirituais é necessário a nós. A outra é amarem mais as trevas que a luz. Por que as pessoas não queriam enxergar Jesus? Por que as pessoas não reconheciam o ministério, a messianidade, o Cristo enviado de Deus para a salvação de todos os homens? Porque eles não reconheciam Ele como essa figura, como essa pessoa, com essa autoridade. Porque eles amavam mais as trevas que a luz. Isso é obscuro, isso é terrível, mas é. Quando João está dizendo que os homens amam mais as trevas que a luz, ele está dizendo que elas não querem se aproximar de Jesus para que os seus erros não sejam manifestos. E preferem viver na dimensão do erro, do pecado,
e de tudo que possa desobedecer e desagradar a Deus, e agradar ao homem, agradar os seus desejos, as suas vaidades, ele prefere viver nesse universo, do que viver no universo de Deus, vivendo os valores do reino de Deus. Se você abre lá, e eu sempre cito, Efésios 2, antes nós vivíamos cegos, como mortos, guiados por principados e potestades que dominam nas regiões celestes. Irmãos, viver sem andar na luz, sem reconhecer Jesus, sem reconhecer o poder, sem reconhecer que é por meio dele que nós podemos ser salvos, sem reconhecer que é por meio dele que nós temos a vida eterna, é viver uma vida guiada pelos desejos, pela vaidade dos pensamentos, pelo orgulho do homem, pela soberba do homem, pela imprudência do homem, pela inconsequência do homem, é ainda mais por principados, vamos abrir o jogo, por demônios, que vivem nas regiões celestes e que os nossos olhos não querem enxergar ou não veem, e nem acreditar. Para que acreditar que existe trevas? Para que acreditar que existe maldade? Para que acreditar que existe diabo? Para que acreditar que existe demônios? Só para trazer medo? Não, mas para reconhecer que há maldade neste mundo, e que se nós não queremos nos achegar à luz, vamos viver nas trevas. Se nós não amamos a luz, vamos amar as trevas. E qual destes nós fazemos a escolha? E Jesus está dizendo, João está declarando aqui, que as pessoas amaram mais as trevas que a luz. Por quê? Pelo medo de se aproximarem da luz e terem a sua vida manifesta, os seus erros manifestos, os seus pecados manifestos. Uma das piores coisas que o crente, ou uma das coisas que mais o crente tem medo, especialmente aquele que está afastado do rebanho de Deus, da igreja de Cristo Jesus, dos caminhos do Senhor, é ir para uma reunião de oração, é ir para uma vigília, é ir para um culto poderoso, em que Deus está ministrando a sua palavra e falando, vai que lá vão revelar os meus pecados. O que mais você tem medo de confrontar um demônio é, vai que ele diz quais são os meus pecados. Não é isso? É. A gente tem medo de ser exposto, de ser colocado em xeque. E deixe-me dizer, irmãos, nós somos falhos, cheios de falhas, de erros, de obscenidades, de pensamentos maldosos, de intuições, de vaidades, de tanta coisa. Mas a gente precisa se achegar a Deus para que essas coisas se revelem, se manifestem, à luz da palavra de Deus, à luz da comunhão com Deus, à luz da vida de Jesus, do Espírito de Deus em nós, para que a gente renuncie, para que a gente abandone, para que a gente confesse, para que a gente se arrependa, e para que a gente viva uma vida de santidade. Você vive com medo ou é corajoso? Por isso que João na sua carta vai escrever dizendo, o amor lança fora todo o medo. Amar a Deus, nos achegarmos a Deus, faz com que a gente não tenha medo mais de dizer quem somos. O que era errado no passado vira testemunho no presente. O que eu vivi no passado agora é passado. Paulo escrevendo diz, quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e tudo se fez novo. Vivificados somos pelo sacrifício, pela oferta vicária de Cristo Jesus na cruz. Não dá para viver com medo de se aproximar da luz. Achegue-se à luz,
Creia em Jesus, acredite no que Ele veio fazer, acredite nos propósitos de Deus na vida de Cristo Jesus em seu favor, e reconheça a sua autoridade, reconheça o seu poder, reconheça a sua missão, e viva na luz, amém? A declaração de missão de Jesus, primeiro ele ilustra a sua declaração de missão para Nicodemos, e na expressão de João, dizendo: assim como a serpente fora levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para a redenção e salvação de todos os homens. O que significa isso? Quem era o símbolo da serpente? Ou o que simbolizava a serpente? O tentador, Satanás, quem nos levou à queda, à separação de Deus. E essa ilustração Jesus traz do Antigo Testamento, porque enquanto eles peregrinavam no deserto, em busca da terra prometida, tinham muitas serpentes no deserto, e as serpentes picavam as pessoas e elas morriam. Veneno feroz, poderoso. E aí o que acontece? Eles fazem uma estátua, uma serpente de bronze, e erguem essa serpente. Onde a pessoa estivesse, fosse picada da serpente, ela olharia para a estátua e seria livre do veneno da serpente. Em vez de morrer, ele viveria. E aqui é um antítipo que a gente fala, uma figura apresentada do Cristo que seria um dia levantado. A serpente era só uma ilustração para despertar a fé para as pessoas, dizendo que era Deus que livrava elas da morte. Mas agora era o Filho do Homem que seria levantado na cruz, seus braços estendidos, seu sangue derramado, reconciliando consigo todos os pecadores, todos os homens que um dia separaram-se de Deus lá no Éden, e aí herdaram a natureza, e herdaram o pecado, e separados estão de Deus. Agora, por meio de Cristo Jesus, nós somos salvos do veneno da serpente. E aí a gente lembra da promessa de Gênesis 3,15, ela lhe ferirá o calcanhar e a sua cabeça seria esmagada. Em Cristo Jesus, ele levantado no madeiro, era a oferta de Deus para a salvação de todos os homens. E aqui ele faz essa ilustração, dizendo: importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente fora levantada. Se nós não olharmos para a cruz, se nós não olharmos para Cristo Jesus, não há como ser salvo. Não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro nome dado, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum pelo qual possamos ser salvos, senão por meio de Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é esse para quem nós temos que olhar. Não é para nenhuma estátua mais, nenhuma figura humana mais, nenhuma figura de réptil, de animal nenhum, mas é para Cristo Jesus que nós devemos olhar, porque é por meio dele que nós somos salvos. Não é para a vida do irmão, não é para a vida do fulano, é para Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Diz muito bem o autor de Hebreus: não seria para condenar o mundo, embora as pessoas dizem assim: Jesus veio para então trazer o juízo, o julgamento. Não, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Quem condena somos nós, ao rejeitarmos a oferta de salvação. Imagine, você vai ao médico, e essa semana, ontem, né, Isaac, eu levei tanta bronca, né? Fui lá para remendar o dedo,
O Isaac doido para me dar uma injeção usada lá, umas furadas. A enfermeira, você é líder de comunidade, sua vacina não está em dia, eu tenho que ser exemplo. Diga amém. Aline, você tem que marcar minhas vacinas, eu vou ter que ir lá vacinar tudo. A Aline não está aqui, está lá em cima. O senhor é líder de comunidade, o senhor tem que dar o exemplo, tem que cuidar da sua saúde para cuidar da dos outros. Eu digo, e a Vívia, fala Jesus, oh Deus, né? Mas imagine, você tem uma doença grave, gravíssima, e você vai morrer amanhã. Você chega no médico, ele diz assim, essa é a receita, tome esse remédio, passe ali na farmácia, compre e você não vai morrer. Você não compra o remédio e amanhã você morre. De quem foi a culpa? Do médico? Sua. Nós estávamos condenados à morte, separação eterna de Deus, condenação, a maldição. Deus nos deu o remédio, a solução, Cristo Jesus. Ele veio como remédio, como cura, para a salvação, redenção de todos os homens. Mas o homem não quer, ele rejeita. Então quem o condena? Ele está se condenando, porque quem crê no Filho não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Então rejeitar a Cristo Jesus é querer continuar nas trevas, é querer continuar condenado ao destino da separação eterna de Deus, é continuar caminhando para o precipício. Mas escolher Jesus é escolher o caminho da eternidade, é escolher o caminho da graça, é escolher o caminho da manifestação do amor de Deus, é escolher o caminho da vida eterna. Qual deles você escolhe? Tomas ou não tomas o remédio? Aceita ou não aceita a solução oferecida por Deus? Expressar todo o amor de Deus pelo homem. Olha que coisa preciosa. A declaração da missão de Jesus. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio a este mundo para expressar, para manifestar, para testificar, para materializar toda a expressão de amor, de compaixão e de misericórdia pelo homem. Rejeitar essa oferta e essa proposta é rejeitar toda a expressão de amor, de atenção e de carinho de Deus manifesta em nosso favor. Mas quantas pessoas estão dizendo não? Quantas pessoas estão dizendo não? Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. E Deus é amor, na sua essência, na sua natureza, Deus é amor. No sentido da redenção, da proposta de redenção, Deus é amor. E outra, da vida eterna aos que nele crescem. Ao aceitar pela fé a proposta de Deus em Cristo Jesus de redenção e de salvação, automaticamente você tem um direito à vida eterna. Na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Já pensou? De imediato, passei pelo portal aqui, estava condenado, maldito, ia para o inferno. Agora entrei pelo portal da graça, do amor, da misericórdia, aceitando a oferta de Deus, eu tenho direito à vida eterna. Como rejeitar isso? Como não querer isso? Só se eu realmente quiser continuar vivendo nas trevas e continuar amando mais as trevas do que a luz. Não tem alternativa, não tem escolha. Por isso a Bíblia vai dizer que só há dois
caminhos, um estreito e um largo. Escolha o caminho que você quer trilhar e andar. Quem por ele seria condenado? Sofreria o juízo. Primeiro, quem não acreditasse nele. Quem não nascesse de novo. Foi o que ele falou para João Batista. E segundo, você pode olhar também do verso 1 até o verso 14 do capítulo 1 de João, quem não se tornar seu filho por adoção. Todo aquele que me receber se tornará meu filho, e como filho, herdeiro, e como herdeiro, co-herdeiro com Cristo de todas as promessas, de todo o seu reino, viver na eternidade com Ele, viver no mundo presente com Ele, ainda que tendo lutas e aflições, mas vivendo com Ele. O que você quer? Receber a condenação, sofrer o juízo por uma decisão, escolha sua, ou você quer andar na luz, viver na luz, caminhar, fazendo a escolha que Deus te deu de vida eterna, de caminho eterno e de luz, de iluminação, de luminosidade. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava batizando, e diz o texto na sequência do capítulo 4, nem era Jesus que batizava, eram os seus discípulos, e trouxeram as informações para João Batista. Ele disse: agora os meus olhos já contemplaram. Eu sou da terra e falo das coisas que são da terra, mas ele veio do céu e fala das coisas que são do céu. Ele veio do Pai e fala das coisas que são do Pai. Que ele cresça e que eu diminua. João Batista, homem de Deus, homem de fé, profeta, não hesitou em reconhecer Jesus o Messias, não hesitou em reconhecer Jesus o Salvador. Nicodemos, apesar de reconhecer, ocultou a sua decisão e a sua escolha, fazendo-a na escuridão, na noite. Mas como diz o texto, as nossas escolhas precisam ser as claras, na luz. Pecadores somos, falhos somos, mas precisamos vir para Jesus, para que os nossos erros sejam manifestos, confessados e por Ele perdoados. Por Ele perdoados, para que tenhamos o direito à vida eterna e para que tenhamos o direito de sermos adotados como filhos, seus filhos, amados filhos, e com o direito de todas as promessas, herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Pai do céu, nós não podemos deixar de reconhecer quem Tu és, nem podemos deixar de reconhecer a Tua autoridade, Tua soberania, o Teu poder. Deus, os nossos olhos tantas e tantas vezes ficam fechados e não enxergamos ou não queremos enxergar a luz. Queremos viver na escuridão, nas trevas, obscuros. A Deus, mas nós, contrário disso, queremos é viver na luz, queremos nos achegar ao Senhor, crer que Tu és o Messias, que Tu és o enviado de Deus para a salvação de todos os homens, antes da promessa, depois da promessa, ó Deus, para todo o tempo e para toda a humanidade. Tu és a resposta, Tu és a solução, Tu és a oferta de amor, Tu és a nossa redenção, e nós cremos nisso, declaramos isso. Mas Pai, se alguém no nosso meio ainda não declarou, reconheceu isso na sua vida, suplicamos agora, que o Espírito do Senhor, ó Deus, traga luz, entendimento,
ilumine estes corações, estas mentes e estas vidas. E como diz a tua palavra, que elas agora sejam transportadas, ó Deus, das trevas para a luz, de um poço de lama e perdição, para um lugar seguro, ó Deus, para a rocha que é o Senhor. Resgate estas vidas, ó Deus, transporte estas vidas, em nome de Cristo Jesus é que nós oramos, amém, amém, Deus, amém. Irmãos, nós vamos participar agora de um momento em que nós nos lembraremos e nos lembramos exatamente do que acabei de pregar. Participar da ceia é lembrar do amor de Deus e a esperança